muito boa tarde para o grupo Focalização e Alquimia Interior. Iniciando aqui, opa, já os cabelos mais arrumadinho. Iniciando aqui, como prometido, a live exclusiva para esse grupo, privada, onde a gente pode aprofundar a nossa conversa. Boa tarde para a Edna, boa tarde para a Jo. E a partir de hoje, às segundas-feiras, eu estarei aqui para a gente conversar. Boa tarde para Magdala Meirelles, que está chegando. Eu estarei aqui aprofundando a conversa com você que é profissional da área e que está interessado em saber mais sobre focalização, que está interessado em saber mais sobre essas técnicas que eu venho trazendo, né? E sempre no intuito de facilitar a nossa jornada, facilitar a nossa prática, facilitar o nosso trabalho, que não é fácil, né? Quase um sacerdócio ser terapeuta, exige bastante da gente e exige habilidade, exige um montão de coisas que a gente vai construindo aí ao longo da trajetória. E como eu tive a oportunidade de estudar algumas técnicas, principalmente fora do Brasil, e ter descoberto através desses modelos caminhos que facilitam esse trabalho, né, para a gente se sentir congruente, para a gente se sentir bem, para a gente ter sucesso, para a gente ter retorno, né, poder viver mesmo de consultório, que é desafiante, é que eu venho trazendo cada vez mais esses conteúdos e caminhos de formação, de informação, de suporte, de comunidade, né, para que a gente tenha uma comunidade forte, né, dentro da nossa área, que é cuidar de pessoas, e nós também somos uma pessoa e nós precisamos cuidar da gente também, né, às vezes a gente fica tão focado no outro que a gente acaba esquecendo. Então, para vocês três que já estão aqui, sejam muito bem-vindas. Para quem for entrando, deixar aqui um grande boa tarde. E hoje eu escolhi esse tema, desvendando os mistérios do trauma, porque cada vez mais eu percebo que compreender, né, as dinâmicas do processo de traumatização, dos processos de paralisia emocional, que acabam desembocando em coisas que a gente vê no nosso consultório, como queixas de ansiedade crônica, de depressão, de procrastinação, de baixa autoestima e tantas outras queixas que a gente acaba vendo, né? Nosso consultório tem muita relação com o processo da traumatização. E a traumatização, ela pode ser vista dentro dessa perspectiva, entre aspas, de mistério, porque ela não é uma relação direta, né? Então, por exemplo, se você sofre um acidente de carro e você quebra uma perna, você tem uma relação direta de causa e efeito. Então, você sabe que você teve um acidente, que o impacto da batida gerou tal machucado, esse machucado gerou a quebra do membro, e aí você precisa lidar com esse trauma físico. Então você vê uma relação direta entre evento e ferida. No nosso trabalho não é assim. O cliente chega com a ferida, mas ele muitas vezes, e na maior parte das vezes, ele não tem ideia por que ele está se sentindo daquela maneira, ou o que está causando aquela sintomatologia que ele está trazendo. Por mais que existam, às vezes, causas bastante objetivas, às vezes de uma vida muito estressante, estar passando no momento atual por eventos estressantes que podem estar causando aquele quadro que ele está trazendo para o consultório, muitas vezes isso não se conecta, é como se fossem peças de um quebra-cabeça que estão perdidas, e pelo fato de a gente não ter todas as peças encaixadas, a gente não está com uma imagem formada clara. E é nesse sentido que eu chamo de mistério, né? Essa relação que não é completamente clara, completamente óbvia, que acaba nos convocando a uma habilidade de saber trazer para a superfície as peças do quebra-cabeça que estão faltando
daquela história, que estão resultando naquele funcionamento que está desconfortável para o nosso cliente, né? E o mesmo vale para a gente, né? Nós também temos os nossos quebra-cabeças, as nossas sintomatologias, as nossas questões que não são óbvias de que maneira aquilo se construiu em nós. Seja um funcionamento que está conectado ao nosso comportamento, seja um funcionamento que está conectado à nossa emoção, seja um funcionamento que está conectado à nossa maneira de pensar e à nossa maneira de perceber. Por isso, saber compreender de uma maneira talvez mais simples, mais direta, mais clara, os processos de traumatização, ou que eu chamo de paralisia, nos ajuda a ter uma clareza quando a pessoa traz a queixa, de que maneira a gente pode navegar nessas águas e então deixar mais clara essa imagem que faltam peças para a compreensão. A gente, primeira coisa que é importante a gente destacar em relação ao processo de traumatização é que geralmente a traumatização ela está conectada a uma cronificação do organismo em relação a algum evento que a pessoa passou, que pode ter sido ou precoce demais, ou impactante demais, ou vivido em isolamento, ou rápido demais. De maneira que o organismo da pessoa precisou criar uma reserva ou um congelamento daquele evento para que então a pessoa pudesse seguir adiante, porque o nível do impacto no organismo foi grande demais para ser processado, e a saída foi: como é que eu sigo a vida, como é que eu continuo a vida, mesmo com essa parte ou esse local congelado. Então, se a gente pegar uma imagem, para isso ficar claro. A imagem de um rio fluindo, essa imagem é do Dr. Peter Levine, que é o criador da experiência somática, e que, através da pesquisa dele, trouxe a compreensão do trauma compreendido no nível da fisiologia, né? Então, eu trouxe até aqui... Ai, peraí. Eu trouxe até aqui uma luzinha para trazer essa imagem para vocês hoje. Deixa eu só pegar aqui a canetinha dela. Aqui. Prontinho. Então, a gente vai ter aqui a imagem do rio da vida fluindo. Aqui minha luzinha. A gente vai ter a imagem do rio da vida fluindo. Esse rio da vida significa os eventos, aquilo que a vida foi feita para acontecer, né? A vida é feita para seguir adiante e dar o seu próximo passo. Então a vida está fluindo, a pessoa está fluindo, está se desenvolvendo, fazendo suas conquistas, e acontece alguma coisa que interrompe esse fluxo do ir adiante da vida. Então, aqui é o rio da vida, e acontece um evento que rompe essa margem. E aí, a vida, ou esse bloqueio que acontece, faz com que a correnteza não consiga passar de maneira inteira para o seu fluxo natural. Porque aconteceu, vamos imaginar, vai que caiu uma árvore aqui nesse rio. Então, essa queda dessa árvore representaria o evento que rompeu esse fluxo natural, né, esse ir adiante natural das águas, e aí a correnteza não passa mais na sua integralidade. Parte da correnteza paralisa aqui no evento. Essa paralisia é o que a gente pode chamar de traumatização, que é quando partes de mim ou da minha energia vital não conseguem continuar seguindo adiante integralmente. Por isso que quando a gente trabalha com a traumatização, a gente fala de integração, né? Integralmente adiante. Porém, essa água que está aqui parada ou bloqueada, que não consegue seguir adiante devido ao evento, ela fica tentando passar, vou até limpar aqui,
para ficar claro, ela fica tentando passar e como ela não passa, ela vai gerando esses pequenos redemoinhos de força na tentativa de passar. Esses redemoinhos de força dessa tentativa de passar é o que a gente vai ver das reatuações que é a pessoa tentando sair daquele padrão e muitas vezes não sendo bem sucedida e caindo sempre na mesma história, na repetição de comportamentos, na repetição de padrões emocionais e muitas vezes reforçando aquilo que está ali, tentando encontrar um caminho de saída, né? Nosso corpo, ele sempre vai, ele é um sistema de autorregulação, ele sempre vai buscar tentar sair da paralisia ou daquilo que está fora da regulação natural dele. Então é isso aqui que vai aparecer como queixa. Isso pode ter acontecido há muitos anos atrás, pode ter acontecido quando a pessoa ainda era criança ou às vezes bebê, e aquele núcleozinho tá ali como um dinamozinho, digamos assim. E aí, quando a pessoa chega no consultório, quando ela chega com a queixa dela, ela vai falar dos sintomas que surgem dessas tentativas de tentar voltar a fluir para o curso natural da vida, para a corrente de força vital que a gente carrega. Ok. Essa ligação aqui, que é o que gerou essa paralisia e o que está gerando a fala do nosso cliente no consultório, esse espaço, essa lacuna, que é o mistério, que é onde a gente pode começar a criar uma relação para que essa fala nos conecte ou nos conte aonde a energia está paralisada, para que a gente possa ajudar ela a voltar a fluir. Sei que meu desenho não está bonito, mas eu acho que essa imagem ajuda a gente a compreender a dinâmica que a gente vai fazer. Quando a gente vai olhar para esse lugar, cada abordagem, cada técnica vai ter o seu recurso ou o seu caminho para criar essa ponte de conversa entre o que eu estou experimentando como sintoma e aquele lugar em mim que é como aquele núcleozinho que foi por algum motivo paralisado, foi por algum motivo bloqueado da sua capacidade de fluxo. Então a gente pode ter 3 portais ou 3 locais que a gente pode acessar para poder, então, encontrar, né, esse local, esse centro de bloqueio. A gente tem sempre mente, corpo e respiração como os 3 portais para a gente acessar. A gente tem mente, corpo e respiração ou mente, corpo, coração e mente, que é o que eu sempre falo. Se a gente vai pela perspectiva do corpo, a gente pode usar, por exemplo, a focalização, a respiração, a experiência somática, que são técnicas que buscam encontrar, através da vivência somática, através da experiência sentida, através da vivência percebida no corpo, na respiração da pessoa, e nesses lugares que não são tão mentais, né? A informação que falta. Por quê? Se a gente pensar que aquele evento que eu representei lá do Rio, que bloqueou o fluxo da vida, aconteceu numa fase pré-verbal ou pré-memória declarativa, antes dos 2 anos, por exemplo, numa experiência intrauterina, numa experiência antes da formação, né, do ego, a gente precisa entender que essa informação, ela está numa memória procedural, numa memória somática da experiência da pessoa, e que é nesse lugar que a gente precisa navegar para então criar a conversa com esse mistério entre o que a pessoa está me contando e saber que existe algum bloqueio no fluxo vital que está gerando aquele sintoma, né? Então, dentro da coisa do corpo, a gente vai encontrar essa opção. Quando a gente fala de emoção, também, porque a emoção, ela está ligada ao sentir, né? Então a pessoa fala, eu tenho me sentido ansioso. Essa ansiedade já é um portal de informação, já é um portal de acesso à experiência vivida por esse corpo, por essa integralidade da pessoa, que também pode nos levar ao local ou ao lugar onde tem lá o dinamozinho paradinho, bloqueado.
E o terceiro, que é a mente, que é através de abordagens mais analíticas, como análise de sonhos, a terapia cognitivo-comportamental, que vão tentar, através desse caminho, também criar essa ponte. Porém, o que se torna talvez o caminho mais simples ou mais direto, devido à experiência sentida, ter a informação mais clara, são os caminhos dessas técnicas que eu estudo, que eu posso falar com mais propriedade, que é, se eu entro em contato com o que a pessoa está sentindo, eu estou mais perto, ou seja, estou mais quente de onde a experiência aconteceu. Porque o cliente sempre fala do que ele sente. Embora às vezes ele tenha uma postura mental em relação ao que ele sente, o que está doendo é como ele está se sentindo em relação a algum tema da vida dele. Se é tema de relacionamento, se é tema de trabalho, se é tema de perda, se é tema de expectativa, ele vai te falar o quão triste, ou quão descontente, ou quão frustrado, ou quão ansioso, ou quão nervoso, ou quão estressado ele está se sentindo em relação àquele tema. Ou seja, o sentir é a principal queixa dele. Então, quando a gente aprende a conversar com esse sentir, nesse sentir já estão as pistas que vão nos levar para esses lugares de paralisia. E é isso que torna muito mais simples, entre aspas, uma resolução integral, do que a gente apenas tentar tratar a eliminação do sentimento difícil que ele está carregando em relação ao tema. Muitas vezes a gente fica focado em tratar a ansiedade, mas de fato a ansiedade é um reflexo de algum outro funcionamento que está acontecendo com ele, de alguma outra guerra interna, de algum lugar que está desconfortável, de algum evento não processado. E a ansiedade é o alerta do sistema dizendo, olha, tem alguma coisa errada aqui dentro. Então, em vez da gente combater o alerta ou o alarme, a gente abraça o alarme, a gente faz amizade com o alarme, para o alarme ou o alerta nos levar, né, nos conduzir aonde está aquele dínamo de bloqueio que eu desenhei aqui do Rio da Vida, que é o mesmo que, se a gente olhar para a fisiologia do trauma, que o Dr. Peter nos traz, que ele conseguiu identificar na pesquisa dele. Eu vou pegar aqui e fazer uma outra imagem para isso ficar claro. Ele fez um gráfico de estresse, né? Então vamos imaginar, aqui essa parte aqui representa o sistema nervoso e essa aqui o tempo, ok? Dá para ver pela luz? Dá. Então, acontece algo, um barulho aconteceu. Você tá lá, calma, aconteceu um barulho. Aí você fala, epa. Então, no tempo 1, aqui é o sistema em repouso, aqui é a ativação, né? Aconteceu um barulho, o sistema nervoso simpático vai ativar para você dizer, epa, o que é esse barulho? Esse barulho é perigo, não é perigo? Ah, foi só um gatinho que pulou aqui e eu ouvi um barulho, ou a coisa continua e, na verdade, você vê que alguém entrou na casa. O sistema nervoso sobe mais um pouquinho no tempo. Mais ativação no nosso corpo, né? Já se preparando para uma resposta ativa de defesa, que se esse perigo for sério mesmo, ou seja, tem alguém que vai invadir a minha casa, eu vou precisar ou lutar, ou fugir, fazer alguma coisa, então o sistema nervoso simpático já vai começando a mandar todas as respostas de estresse para você ter energia física no corpo, ou para lutar, ou para fugir. E aí, aqui é o sistema nervoso parasimpático, aqui é o sistema nervoso simpático. Quando a carga começa a subir demais, ou seja, na verdade tem várias pessoas que entraram na casa, a casa foi invadida, ou seja, a coisa é muito séria, o nosso sistema interno de autorregulação diz, cara, isso aqui tá muita energia no corpo, você não vai aguentar, é muito batimento cardíaco, é muita adrenalina, é muito... E aí o sistema nervoso parasimpático começa a entrar em atuação, tentando derrubar esse nível de carga que a pessoa está experimentando. É nesse lugar que começa a acontecer uma primeira resposta dissociativa,
onde começa a ter algum tipo de choque, de paralisia, de congelamento, porque a carga está lá em cima. Porém, se o evento continua, ou seja, agora eu estou na mão do sequestrador, o parasimpático começa a subir, e aí a gente tem as duas cargas para provocar o congelamento dissociativo, porque se eu for realmente atacada, eu tenho uma preservação do meu sistema, ou seja, se eu tomar um tiro, os níveis de congelamento do corpo faz com que você sangre menos, com que você sinta menos. Então tem todas as respostas de saída que a gente vai experimentar. Vamos imaginar que o vizinho ouviu, chamou a polícia conseguiu ser super efetiva, entrou e o desfecho foi positivo. A pessoa foi resgatada sem ferimento e eram policiais com uma qualidade boa de acolhimento. Tá tudo bem agora, nós estamos aqui com você. O que o sistema faz? Ele começa a voltar. E essa carga começa a voltar para o estado basal nessa relação, quando o nosso sistema recebe a informação, o perigo passou. Se essa carga volta para o sistema basal, a pessoa treme, chora, é acolhida, e tudo isso se regula, a gente não tem traumatização. Porém, se o desfecho não foi favorável ou a pessoa não consegue descarregar essa carga gerada pelo evento estressante, o que o nosso sistema faz? Ele congela aquela carguinha e aí ele continua funcionando aqui em cima. Mas aqueles níveis de estresse ficam lá guardadinhos no nosso sistema nervoso. Passa 10, 15 anos, acontece um evento onde a pessoa se assusta, aquela carga se solta e esse cliente às vezes aparece aí com quadro de ansiedade crônica ou alguma outra queixa assim, porque se juntou aquele estresse acumulado, por isso que esse gráfico chama gráfico de estresse acumulado. Se a gente pegar essa imagem agora, não é a mesma imagem do rio da vida, que teve um bloqueio, que algo foi paralisado, ou seja, o funcionamento do estresse que deveria continuar para o seu fluxo de voltar para a regulação foi impedido, uma parte ficou congelada e a vida continuou seguindo aqui, mas aí a gente tem a mesma paralisia e energia do corpo que não está sendo usada pela integralidade, a gente volta para a mesma imagem, ou seja, onde aconteceu algo que gerou uma carga extrema e que essa carga não encontrou saída, e como não tem saída, ela fica paralisadinha ali no sistema nervoso. E isso pode ter acontecido em algum evento da vida. Ou seja, quando a gente começa então a compreender o nosso funcionamento a partir da perspectiva que nós temos um funcionamento projetado no nosso corpo, que é para seguir adiante, para a gente ter as respostas disponíveis, a nossa energia corporal disponível para lidar com os desafios da vida, que a gente passa por ciclos de ativação e descarga, e esse corpo consegue ir lidando com esses desafios, completando esses ciclos, tá tudo ok, é o rio da vida fluindo. Porém, se por algum motivo esse fluxo é impedido e vão acontecendo essas paralisias, aí a gente tem a traumatização. Então, o mistério que a gente chama, né, do mistério do trauma é encontrar como é que esse corpo lidou com aquilo que talvez tenha sido demais. Então, a gente não vai olhar para o evento, a gente vai olhar para a queixa. A gente vai olhar para aquela informação que vai chegar dizendo aqui, eu não consigo dormir. E aí a gente vai primeiro abrir espaço para aquilo na pessoa que não consegue dormir. Porque aqui já vai começar a drenar um pouco daquela energia que está lá bloqueada no sistema. E aí, menos estresse, mais espaço, mais vitalidade, que vai começar a soltar. De repente, às vezes na queixa de ansiedade, a gente então acolhe e trabalha aquele trecho de ansiedade, que também vai drenar daqueles lugares de paralisia a energia que estava ali bloqueada, fazendo com que o fluxo vá voltando. E quanto mais fluxo, mais vitalidade, e esse sistema maravilhoso que é o nosso corpo, que sabe se curar e que sabe regular, vai vendo essa capacidade de conter, né, no sentido de caber aquilo que está vindo, e vai liberando ainda mais a maneira que
esse fluxo vai voltando para o seu caminho natural. Então, esse é um jeito da gente criar imagens e metáforas e trazer mais um pouquinho para o concreto, ou talvez um jeitinho mais objetivo de compreender esses funcionamentos que aparecem na fala do nosso cliente, que vão facilitar muito mais essa conversa do que a gente ficar tentando adivinhar o evento, sendo que a pista para a gente poder ir liberando o que está bloqueado já está naquela fala ou naquela queixa inicial que ele está trazendo. Então, em vez da gente eliminar o sintoma, a gente abraça o sintoma. Em vez da gente ressignificar um evento, a gente quer que o corpo conte para a gente, que ele nos dê as pistas de onde ele não conseguiu voltar a fluir como ele é feito para ser. Essa é um outro jeito da gente compreender essas pontes de ligações que é sistêmica, né, do nosso corpo, para lidar com os eventos e gerar saídas para aquilo que a gente vive. Então, até aqui, eu gostaria que vocês me escrevessem se tem alguma dúvida, se estou indo rápido demais, né, se está fazendo sentido. A ideia é que daqui no grupo, nas lives aqui do grupo, a gente possa desmembrar de um jeito mais completo, possa, enfim, vasculhar ainda mais esses temas de maneira a eles ficarem mais digeríveis, lidáveis, os nossos manejos fiquem mais fluidos, que a gente troque ideias, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas ou quiser que eu volte a algum ponto, vocês vão deixando aqui nos comentários que eu vou buscando retomar. Então, eu gosto muito de olhar para essa frase, né, desvendando os mistérios do trauma, para que a gente não olhe para o trauma como algo a ser combatido, ou é ali que eu preciso resolver. Que a gente olhe para o trauma ou para aquilo que está difícil no nosso cliente como um grande campo de navegação, de onde é exatamente lá que está o tesouro a ser encontrado. Porque nesses desenhos, nessas imagens que eu trouxe aqui para você, onde o fluxo da vida está indo, algo paralisa e algo se fecha, aquela energia que não pôde seguir adiante, aquela energia vital, né? Eu mostrei para vocês um gráfico de estresse. Gráfico de estresse se refere à energia gerada no corpo, né? Então, não estou falando no sentido energético místico, estou falando no sentido de energia vital mesmo, né? O que faz o nosso corpo funcionar, para a gente ter energia para lidar com a vida. Então, aquela energia vital que se bloqueou no nosso sistema, ela é o grande tesouro a ser resgatado, porque quando aquilo se abre e se integra, é mais fluxo que a gente volta a ter, ou seja, é mais água na correnteza do rio, e quanto mais água, mais energia gerada, né? As hidrelétricas vivem disso, né? Da energia gerada pelo fluxo. Nosso corpo é um grande fluxo de contínua energia que é fabricada pelo ar que a gente respira, pela comida que a gente come, pela relação alquímica que acontece no nosso corpo, né, pelo processo de combustão, ou seja, é um processo bastante alquímico. Eu tenho até um professor que fala que se a gente tivesse seguido o caminho da compreensão mais pela química e menos pela física, né, mais pela alquimia, talvez a gente já tivesse em outros níveis de desenvolvimento, e eu acho uma visão interessante isso, né, olhar pelo processo alquímico, não só pela física, mas também pela alquimia da química que acontece em nós. Então, aqueles lugares de paralisia, a gente quer simplesmente ajudar a voltar para o fluxo, recebendo de volta a energia gerada pelas tentativas de cura. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha que beleza que é essa imagem que eu vou trazer para vocês agora, voltando para a imagem do rio da vida. Na imagem do rio da vida, que eu trouxe agora há pouco, o rio da vida está fluindo, ou seja, o organismo da pessoa está lá, sistema nervoso simpático, parasimpático, nas ondinhas, bonitinho, lidando com com os eventos da vida. Aqui o rio da vida. A água fluindo, aí a árvore caiu, o tronco impediu o fluxo de continuar integralmente. E a energia que não pôde passar ficou ali tentando passar, porque ela continua tentando passar. Vocês concordam
que essa tentativa gera energia aqui, né? Pensa lá na água batendo e voltando, formando até um redemoinho. Esse redemoinho tem energia, né? Energia dessa tentativa que ele vai. Se a gente consegue, então, ajudar o organismo a encontrar a saída, ou, de alguma maneira, esse tronco é completamente integrado, né? Essa energia que foi bloqueada não só volta, mas como ela volta com toda a energia gerada nas tentativas de passar pelo bloqueio ou pelo tronco. E aí a gente tem mais energia ainda do que inclusive antes tinha da caída do tronco. Olha que beleza que é o nosso corpo, que é a vida, que é a inteligência sistêmica que existe em nós. E então a gente encontra o tesouro lá aonde a paralisia está. É por isso que a gente não quer brigar com o sintoma dentro dessa visão que eu estou trazendo para vocês, ok? Que é a visão que eu trabalho de eu sair de um espaço de maior bloqueio, concentração e contração para um estado de maior fluxo, integração, liberação, êxtase, enfim. Que essa inteligência, quando está nesse funcionamento de maior fluxo, ela tem muito mais recurso, muito mais inteligência, muito mais habilidade para lidar com os desafios da vida. Então, se eu estou com o meu corpo em fluxo, em prontidão, e acontece um evento de eu ser atacado, e eu estou com toda a minha energia disponível, eu vou ter uma capacidade de luta e fuga muito maior do que se eu tiver todo bloqueadinho. Então, quanto mais bloqueio, menos recurso. Quanto maior fluxo, mais recurso. Então, dentro dessa visão que eu trabalho e que estou trazendo aqui para vocês, que é a visão que você vai encontrar na focalização, que é a visão que a gente vai ver na experiência somática, no renascimento da respiração consciente, também na meditação, enfim, em muitas dessas técnicas. Eu vejo também muito na visão do Jung, né, da análise junguiana também, que ele trazia muito essa coisa da gente trazer, integrar a sombra, né? O Jung falava muito de integrar a sombra. Ele falava da progressão e regressão da energia, que a psique é um sistema relativamente fechado de autorregulação. Se você faz uma correlação, qualquer dia eu vou trazer essa aula aqui para vocês, ela é super interessante, uma relação simbólica da visão do Jung, do psiquismo e da neurociência, como a neurociência demonstra hoje como é a fisiologia do sistema nervoso e da troca dos neurônios. Gente, é impressionante o que o Jung falava antes de existir tudo isso, é uma correlação impressionante. A gente vê a relação da projeção, né, dos eventos e a relação de transferência e contra-transferência é impressionante. Qualquer dia eu vou trazer essa aula aqui para vocês, que traz sempre essa visão de como é que a gente integra, como é que a gente volta a peça, como é que a gente junta as peças do quebra-cabeça, formando uma imagem integral, e aí a gente pode usar caminhos para fazer isso. A focalização usa uma linguagem específica para acessar a sabedoria corporal e a percepção sentida. É também o caminho escolhido pela experiência somática. A respiração consciente usa a respiração para promover esse estado de integração, né? A análise junguiana vai usar tanto os sonhos, a caixa de areia, para estabelecer essa conversa entre a queixa e como símbolo para a gente acessar aquilo que está sendo o dínamo que está provocando aquela sintomatologia, ou seja, a gente precisa ter uma visão que está conectado com a nossa vivência, para que então a técnica que a gente escolha esteja a serviço dessa visão, esteja a serviço dessa vivência, para que a gente saia de estados de maior contração para maior fluxo e integralidade. E quanto maior fluxo e integralidade, como eu disse, maior habilidade para lidar com os desafios da vida. A Marta está dizendo aqui, oi César, se a pessoa entrar em contato com esses bloqueios que geram o trauma, pode querer ficar nele, mesmo sentindo o peso que isso causa? Se você puder me dar um exemplo, né, sem nomes, eu acho que eu posso responder melhor, Martinha. Não sei se eu entendi exatamente a pergunta, né? Entrar em contato com esses bloqueios que geram trauma,
pode querer ficar nele mesmo sentindo o peso que isso causa? Se puder colocar um exemplo, eu acho que eu posso responder melhor. Porque, veja, naquela imagem que eu trouxe, quando o tronco caiu no rio, lembra que a água continua tentando passar? E essas tentativas de solução que o organismo está tentando fazer, às vezes aparecem como a reatuação, às vezes aparece como a repetição de padrão, às vezes a pessoa continua se envolvendo em relacionamentos abusivos, enfim. Quando ela tenta fazer o mesmo caminho, é o organismo tentando dessa vez ser bem sucedido. Mas como ela está com baixo recurso, ela acaba não sendo bem sucedida. Então dá a sensação de que ela quer continuar naquilo, mas na verdade ela não está encontrando saída daquilo, né? Então eu não sei se é isso que você está dizendo. Então o que a gente faz? Primeiro a gente acolhe, a gente vai olhar para isso que está tentando sair, para que desse lugar a gente possa ir chegando aonde está o centro daquelas tentativas e através do suporte e apoio o movimento se completar para a saída, né? Para ela liberar aquilo que não está conseguindo passar, aquilo que não está conseguindo fluir. Eu espero que essa linguagem que eu estou usando esteja ficando clara para vocês. Martinha, você caiu, eu vou falar. Pedi para você escrever um exemplo claro, não precisa citar nomes, para eu poder responder sua pergunta com mais precisão, né? Você disse, se a pessoa entra em contato com esse bloqueio, ela pode querer ficar? Se você puder me dar o exemplo para eu entender do que você está falando, eu acho que minha resposta vai ser mais precisa. Ah, então se o que eu disse já está claro, então beleza. Então essas tentativas de tentar resolver é o que você vai ver as reatuações. Então a gente começa por esse lugar, porque aquilo que está tentando resolver, ou aquela parte da pessoa, digamos assim, aquele eu parcial, ele tem as pistas do que está acontecendo lá dentro. Ele tem as pistas da conexão sistêmica. E é por isso que a gente trabalha nessa visão de integralidade, de aceitação, de acolhimento, de conversa, de aprender a falar o idioma que o mundo interno fala, né? Para que nessa conversa esse caminho que está lá dentro se revele e nessa peregrinação, nessa jornada interna, a gente resgate os tesouros perdidos que estão dentro de cada um de nós, facilitando muito mais a gente a ser profissional dessa área e apoiar as pessoas que estão aí em sofrimentos bastante significativos devido a sua própria energia vital não está conseguindo fluir de maneira plena para que ela possa aí se expressar no mundo e lidar com os desafios da vida em sua totalidade e não nos seus funcionamentos parciais, que é o que a gente percebe na queixa. Então, sim, a traumatização, ela tem os seus mistérios e em cada mistério existe grandes belezas a serem desvendadas e nós somos esses aventureiros da busca da arca perdida de cada cliente, mas o primeiro cliente é o nosso cliente interno, somos nós mesmos com os nossos mistérios a serem desvendados por nós mesmos, né? Nessa capacidade de integrar, remembrar, reencontrar a totalidade que nós somos e que temos condições de ser. Tá bom? Então, estou muito feliz com essa primeira live nossa aqui no grupo, nosso cantinho mais íntimo. Se ficar dúvida, se a gente precisar aprofundar mais, vocês podem escrever aqui embaixo da live. Eu mesmo vou responder, eu estou sempre olhando para esse grupo. Hoje começou as inscrições para o workshop Corpo, Coração e Mente, que vai ao ar dia 5 de novembro. Está aí no grupo para vocês foram os primeiros a serem avisados para se inscreverem, né? A Karina está escrevendo: Cecília, obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Gostaria de pedir um exemplo para você. Tipo, essa sua explicação ocorre na prática. Um exemplo de caso, Karina? Você quer saber? Deixa mais claro qual exemplo que você quer que eu dou, sim.
A focalização é uma prática que eu associo a uma fala que os antigos usavam, comendo mingau pelas beiradas. Muito bem, é isso mesmo. A focalização nos ajuda a ir pegando as pistas do caminho, né? A gente não precisa adivinhar, a gente não precisa saber todas as respostas, a gente não precisa olhar para o cliente e já saber o que fazer. Não, a gente vai abrindo o mapa do mistério e a gente vai, que nem grandes aventureiros, dando a mão aí para o nosso cliente. Vamos junto navegar nessas águas, que a gente vai encontrar o seu tesouro perdido e vai ser muito legal fazer essa aventura juntos. Ou seja, a nossa prática fica muito mais gostosa, fica muito mais divertida, fica muito mais dinâmica, porque a gente não precisa ser sofrido. Não é porque a gente trabalha com esses temas de traumatização, de saúde emocional, que tem que ser um peso a nossa profissão. Pode ter humor, pode ter amor, pode ter leveza, a gente pode rir muito com o nosso cliente, com o que a gente descobre, pode ser uma grande aventura. A gente pode incluir esses ingredientes na nossa alquimia, para a nossa prática ficar mais leve, mais vital, mais cheia de vida, que é o que o nosso cliente quer e a gente também, não é mesmo? Então, um exemplo de caso. Um exemplo de caso em trauma com tratamento. Eu vou pegar um recente. A minha cliente trouxe uma queixa, ela estava tendo crises de ansiedade, estava muito ansiosa com a vida profissional dela, uma profissional liberal, e ela estava vivendo uma história de o consultório, os atendimentos ser muito altos e baixos, né? Muito de fases. E ela veio primeiro com a queixa da ansiedade, de não estar dormindo, de não saber como lidar com isso, etc. E aí, a técnica que eu trabalhei com ela na sessão foi com a focalização, onde a gente foi, então, primeiro abrindo espaço para perceber aquela ansiedade, estar com aquela ansiedade, convidar essa ansiedade a dizer o que a preocupava. E aí, essa parte ansiosa dela começou a trazer que tinha muito medo que ela ficasse sem trabalho, porque isso poderia deixá-la doente, e se ela ficasse doente, ela teria menos trabalho ainda, porque como profissional liberal, se você está doente e você não trabalha, você não ganha, né? A gente sabe disso. Então, por isso que as dores, as queixas que iam aparecendo de insônia, de dor física e tal, tinham essa intenção de demonstrar o medo que essa parte tinha dos ganhos financeiros levarem um acometimento de doença e isso levar um caso ainda pior de não ser sustentada, de não conseguir se sustentar. Então a gente tinha chegado nesse lugar onde a grande preocupação dessa parte ansiosa era ela não conseguir se sustentar. E quando ela falava a palavra sustentar, ser sustentada, né, ser suportada, ter suporte, ela começou a ter uma sensação de uma grande emoção aqui no peito, uma emoção muito profunda que vinha. E à medida que a gente então fez contato e companhia com essa emoção, começaram a vir memórias e flashes, né, se eu posso assim dizer, conectada a um grande medo em relação à própria mãe. E esse medo, essa sensação de desamparo em relação à própria mãe, de não ser sustentada pela própria mãe, de não ser recebida, de não sentir o suporte e apoio que a gente naturalmente receberia da nossa mãe, né, que nos recebeu, se conectou com as memórias da tentativa de aborto da mãe, quando a mãe engravidou, era muito jovem, se assustou, e ela tentou aborto 2 vezes. E aí ela entrou em contato com a vivência, né, de uma experiência intrauterina das tentativas de aborto da mãe. Então veja, ela vem para o consultório com uma queixa de ansiedade, e isso está conectado com a falta de senso de ser sustentado, que se conecta com não ter sido sustentado na relação com a mãe, que é o que faltou. Então, se a gente pensar qual que é o fluxo natural da vida, esse é um exemplo bem didático. Qual que é o fluxo natural? Se eu sou um neném, o fluxo natural é eu ser recebido, ser sustentado fisicamente, né? A gente absorve tudo da mãe, ser acolhido, ser sustentado até eu crescer e então dar os passos com a própria perna. Esse é o fluxo que o nosso organismo foi projetado para receber. Porém, no caso dela, isso não aconteceu. A árvore caiu no rio. Em vez de ela receber sustentação, ela recebeu tentativas de eliminação. Eu não tenho quem me sustente. E então, aquilo
se vive, né, se condensa como uma memória, e eu desenvolvo toda uma habilidade para lidar com a minha capacidade de seguir adiante, que é o tesouro, a força de ir adiante. Mas algo em mim ficou lá, machucado e bloqueado com a experiência da não sustentação. Eu consigo sobreviver, consigo seguir adiante, desenvolvo uma super força, né, várias estratégias aí, mas uma parte de mim está perdida ou bloqueada no tempo através da vivência da não sustentação. E aí, então, quando ela se torna essa pessoa adulta, que cuida de outras pessoas, né? Ela é profissional, como a gente aqui dessa área, uma profissional lindíssima, aliás, é muito, muito legal trocar com ela. Ela descobre esse lugar nela que estava perdido no tempo, e quando ela então consegue fazer contato com essa parte e ser a aceitação, ser o acolhimento, ser o espaço para aquilo que se sentiu desamparado, aquilo então relaxa e volta para a integralidade, ou seja, aquilo que foi paralisado, impedido, eu não fui acolhida, eu não fui recebida, vive então a partir de uma nova relação e o movimento se completa saindo do bloqueio de parada para o próximo passo. E ela volta para um senso de integralidade. Com essa energia disponível, ela está muito mais forte, muito mais vital, muito mais cheia de ideias, recursos para lidar com a profissão dela. E está indo muito bem, está cada vez melhor, porque agora ela tem mais vitalidade para então ter mais cliente, mais engajamento, mais vínculo, atendimentos mais potentes e aí a história continuar. Então esse é um exemplo prático, né, de um trabalho de trauma que não foi, ou seja, percebe que eu não fui trabalhar o trauma do nascimento, a gente não entrou nesse tema. Vamos então voltar para o dia que aconteceu a tentativa de aborto, isso não estava no radar. A gente olhou para o corpo, a gente olhou para a sensação de ansiedade, a gente acolheu como aquele corpo se sentia, e a partir da sensação da ansiedade, esse lugar de ansiedade tinha as pistas de onde a coisa estava vindo, e foi assim que a gente pôde, então, atuar na vivência das tentativas de aborto, que veio de maneira espontânea, o corpo entregou para a gente a informação. Então, a gente não criou uma ponte interpretativa de, isso está acontecendo por causa daquilo. Eu não sei, o sistema, ele é sistêmico, né? Não sou eu que determino como o sistema, não tem como eu saber, não tem como ela saber. É um sistema, é uma matriz inconsciente, só lá dentro sabe. Por isso que a gente segue as pistas. E aí, então, a gente vê uma resolução integral. Então, para a Karina e para Magdala, por favor, me digam se esse exemplo ajudou a ficar mais claro e contextualizado todas as imagens que a gente viu aqui nessa live. Se não ficou, me avisem, que eu tento deixar mais claro e mais ainda didático, porque compreender esse seguir pistas é uma grande virada nos nossos atendimentos, nos deixa num lugar muito mais gostoso, sem a gente ter que adivinhar as coisas ou saber, porque cada ser humano tem um mapa interno super complexo, que a gente só pode seguir a lógica interna, a gente não tem como determinar a lógica interna, né? E a Magdala diz sim, sim, muito bom. Karina Matos, se você estiver aí, me diga se está tudo ok, que a gente está chegando ao final da nossa primeira live. Então, como eu disse para vocês, toda segunda-feira eu estarei aqui ao vivo com vocês para esse bate-papo mais profundo, onde a gente vai desmembrar ainda mais. Ou quando eu não estiver por aqui, se eu tiver... legal, Karina. Se eu estiver fora, ou dando curso, alguma coisa assim, eu sempre vou deixar uma aula gravada para vocês. E a ideia é a gente ir aprofundando. Na quarta-feira tem live aberta na página, se vocês sempre são minhas convidadas, meus convidados a participarem. E o tema da live de quarta vai ser como trabalhar com o crítico interno nos atendimentos, o seu e do seu cliente. Tema bem legal. Vou dar aí um passo a passo bem bacana para falar de crítico interno, que é uma queixa, né, importante. E a gente dessa área tem um crítico interno danadinho, né? Alguns ou algumas vozezinhas danadinhas que a gente precisa aprender a lidar com elas. Esse vai ser o tema da quarta. Segunda-feira eu estou de volta só para vocês. E se você ainda não se inscreveu no workshop Corpo, Coração e Mente, que vai ao ar dia de 4... Deixa eu ver aqui bonitinho. De 4 a
8 de novembro. Vou deixar aqui o link para vocês. Se inscrevam para garantir a vaga de vocês. Vai ser uma semaninha aí de aula. E eu vou ficar muito feliz de vocês participarem. Se ficou alguma dúvida, me deixem aqui nos comentários ou me escrevam aqui no grupo e a gente continua a conversa, tá bom? Um grande beijo, espero ver vocês na quarta na live aberta e ver vocês no workshop de 4 a 8 de novembro, que vai ser online e gratuito. É só se inscrever para participar. Grande beijo, gente!